somos duas asas separadas por uma torre de TV que nos impede de voar. No entanto, se você me quiser mesmo, basta pegar um zebrinha e chegar ao meu coração. Se não valer a pena, devolvo-lhe o dinheiro e a solidão. A sombra do bico da torre na terra faz o ponteiro que marca o momento preciso da gente se amar. São flocos de nuvens que pairam no céu de Brasília, dão na vista textura, arquitetura, obra de artista. São blocos caiados de branco, banhados de chuva e de luz. Necessidade, nesta cidade, de afeto é o que conduz. Me induzo a ficar e a pensar que sou o céu. E o bico da torre é a antena que marca o momento apenas. O sol, esse suposto deus de luz que cega, não se espia, forno a plena combustão que assola. Mas sair da treva que trava a trova à prova, poder olhar o sol à frente e não cegar-se, ao ver a reta luz em todo plano e forma. Pouca gente percebe o Lago Paranoá. Passa por ele como passa o patrão pelo empregado. E ele ali, na sua lida costumeira de umedecer o ar. Pouca gente ouve o Lago Paranoá, mas seu rumorejo tem um sotaque que fica entre Goiás e outro qualquer lugar. Os poucos pescadores admiram as poucas garças, que se admiram da pouca educação desta tanta gente que não os vê. E, lá dentro do lago, um imenso coração de água, pulsa uma lembrança doce de água e um pequeno olho de água, onde tudo começou. Não tente gostar de Brasília tão rápido assim. Blocos de verdade sobrevoam superquadras imaginárias. Superquadras à procura de uma cidade. O sonho de Dom Bosco ele acontece no dia 30 de agosto de 1883 e assim está registrado nas suas memórias biográficas. O sonho de Dom Bosco traz uma apresentação dessa cidade que ele vê nascendo entre os paralelos 15 e 20, numa enseada contendo aí um grande lago que ele dizia que estava se formando, portanto não era um lago natural. Ele descreve essa cidade como uma cidade onde iria correr leite e mel, de uma incontável riqueza. Além do sonho de Dom Bosco, da vidência dele, e esse eu acho que é o determinante na vida da gente, no imaginário nosso, porque eu vejo Brasília não só com essa questão mística, ocultista, metafísica, de ter nascido sob a égide, assim, ou sob a bênção de um beato, né, e de ter sido depois concretizada por outros visionários, né? O pessoal da Missão Cruz, o próprio Juscelino, Niemeyer e o Lúcio Costa, que deram esse aspecto nela tão diferente de cidade que ela tem. Sempre dizem que Dom Bosco é o padroeiro de Brasília, mas a padroeira da cidade, pelo que sei, é Nossa Senhora Aparecida, nome da nossa catedral. Mas há uma confusão aí, difícil de entender. A cidade, então, tem um padroeiro e uma padroeira. Melhor para nós.
de Dom Bosco hoje faz parte do inconsciente coletivo da cidade, do imaginário, né? O sonho foi incorporado pelo brasiliense como uma parte da cidade, que foi um sonho também. Então, Brasília é um tema muito constante na minha escrita e nas minhas leituras também. Tem corpo e alma. Para gostar de Brasília tem que conhecer, né? E conhecer o que Brasília simbolizou, né? A gente esquece muito isso hoje em dia. Por que é importante proteger Brasília? Por que ela foi tombada pela Unesco como patrimônio cultural não só dos brasileiros, mas da humanidade? Brasília simboliza a capacidade de realização do povo brasileiro. Céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela assim, cantou Djavan. Impossível não se deixar impressionar pelo nosso céu. Aqui ele está mais próximo, palpável, ao alcance da mão. Aqui, o céu não passa em brancas nuvens. É o nosso maior patrimônio natural, o atrativo mais visível, inteiramente grátis, todo para você. Horizontal, vertical, amplo e restrito. E para fechar o dia e abrir a noite, um inesquecível pôr do sol, que você pode curtir de qualquer lugar, mas da Ermida Dom Bosco é bem mais especial. Tem o fato de ser uma cidade também sonhada pelos brasileiros, uma cidade que foi construída do sonho da centralização, da saída do Brasil do litoral para o desenvolvimento pleno do país, né? Que era o sonho não só do Juscelino, como de muita gente. E que foi também um sonho, ninguém nunca tinha participado tanto, assim, acho que o Brasil, um projeto tão grande como construir uma cidade no meio do nada. Então todos aqueles brasileiros que vieram do Nordeste, de Minas, de todo o Brasil, de todas as partes, para construir uma cidade que se sentiram necessários, úteis, né? Foram valorizados, o Juscelino tratava sempre muito bem. Então eu acho que nisso foi uma cidade realmente que nasceu de um sonho. Arquitetura de Brasília, porque Oscar Niemeyer foi um cara que quebrou paradigmas, né, tanto políticos como arquitetônicos. Ele começou a fazer as curvas, isso é uma grande quebra, né? Aqui tudo é meio arredondado, o que eu acho extremamente feminino, né? As coisas arredondadas de Brasília, né? As formas arredondadas. Atos Bucão, aqueles passarinhos lindos, maravilhosos, né? Que todo mundo quer tatuar. Eu acho que se eu fosse fazer uma tatuagem, a única tatuagem que me vem à cabeça é a pombinha lá do Atos Bucão, né? Brasília me assustou quando eu cheguei. Eu cheguei no governo militar, era presidente o general Ernesto Geisel, cheguei em 79, 80, logo depois veio o Figueiredo e tudo. E quem vem do Rio de Janeiro, que é uma cidade que transborda não leite e mel, mas transborda gente, transborda energias culturais e tudo, né? Você chega e você vê essa maquete. Essa visão é um arquétipo de quem não conhece a cidade, né? Depois você começa a mergulhar nos detalhes, na corrente sanguínea da cidade e descobre que ela não é somente uma maquete, ela não é somente uma obra arquitetônica ou uma obra geográfica. Ela tem um sentido social, um sentido político para a nação, para o país muito grande. Uma cidade que foi pensada como um centro administrativo, talvez de planejamento, acaba sendo uma cidade que assume protagonismo em vários aspectos, em vários sentidos de mudança. Mudanças relativamente pequenas, mas fundamentais para a vida física, como respeitar um pedestre que atravessa uma faixa. E
somos, ao que eu saiba, talvez a única cidade grande do território brasileiro onde a faixa de pedestres cumpre a função de preservar vidas. Isso é extraordinário. Isso mostra que, evidentemente, as pessoas têm o desejo de assumir, como eu disse, esse protagonismo, de transformar a sua existência em uma existência muito mais solidária e humana. Brasília permite um pouco isso. Ela, como cidade, ela vai se fazendo, ela vai achando o caminho dela, sabe? Ela vai sendo fertilizada pelas novas gerações, por essa gente que já está nascendo aqui há 50 anos, né? Ela cresceu muito rapidamente, era uma outra geração. A cidade explodiu de gente e hoje ela está quase uma megalópole. Brasília daqui a pouco vai emendar com os satélites, né? E a gente vai ter bairros, né? Elas vão deixar de ser satélites, vão ser bairros da cidade. Então, você vai junto, né? A gente entra nesse fluxo e vai com ela, né? Brasília é uma cidade solitária. Eu acho que Brasília, ela se liga aos demais estados muito através desses canais políticos. A cidade precisa ser mais atrevida. Em uma certa ocasião, eu acho que foi a única vez que o poeta Paulo Leminski veio a Brasília e saímos para passear com ele. E o que mais chamou a atenção do Leminski, naquele centrão geográfico ali que é a rodoviária, aquele entorno ali da torre de TV, foram os caminhos traçados pelas pessoas na grama. Ele, inclusive, chegou a escrever um poema a respeito desse tipo de caminho, que foi o que ele dizia para Oscar Niemeyer e para Lúcio Costa, né? O que mais me impressionou foi justamente esses caminhos que as pessoas foram criando, pisando como pequenas formigas e criando seus próprios caminhos, tirando aquela rigidez da arquitetura, do planejamento e tudo isso. Então a cidade tem muito a ver com essa digamos, com essa posse que os seus moradores fazem dela. Em Brasília, admirei, não a Niemeyer lei, a vida das pessoas penetrando nos esquemas como a tinta-sangue no mata-borrão, crescendo vermelho gente entre pedra e pedra pela terra dentro. Em Brasília, admirei o pequeno restaurante clandestino, criminoso por estar fora da quadra permitida. Sim, Brasília, admirei o tempo que já cobre de anos tuas impecáveis matemáticas. Adeus, cidade. O erro, claro, não a lei. Quando eu falo Brasília, eu falo da grande Brasília, porque o plano piloto é o centro histórico, né? Você vai numa cidade europeia, você tem aquela área ali que é o centro histórico, né? Mas eu falo sempre da grande Brasília, né? Brasília foi pensada como utopicamente, né? Mas ela virou também um retrato do Brasil, virou um espelho do Brasil, com todas as nossas dificuldades e nossos desafios. E quando eu falo de Brasília, eu quero falar assim, porque não se fala mais cidade satélite, mas eu vejo Taguatinga, o São Sebastião, o Planaltina como super bairros, né, da grande Brasília, porque a alma de Brasília é uma alma espalhada, é uma alma muito espalhada, né? O corpo também, né? Porque o movimento de arte na cidade satélite, que eu ainda chamo cidade satélite, que não são mais satélites, né? Não são mais, já tem vida autônoma. Satélite é aquele que fica girando em volta, ele não gira mais em volta, gira um pouco ainda em volta do plano piloto, mas cada vez menos, né? Elas têm uma autonomia. Essas outras cidades, né, já estão com seus pensadores, com seus artistas, reivindicando os seus direitos, o olhar do Distrito Federal para eles. No Gama,
Gama, a 34 quilômetros de Brasília, o pioneirismo foi além da construção da cidade-sonho. Por meio do repente, da poesia, o alagoano e pioneiro da nova capital, Lorival Bandeira, repercutiu nas ondas do rádio a criatividade e o talento das chamadas satélites do DF. Eu sou Lorival Bandeira, cantador e repentista, porque desde de menino que eu tenho o papel de artista e nunca mudei de forma em qualquer ponto de vista. Em homenagem ao pioneiro repentista, em 1997 foi construída esta praça no centro do Gama. Sou poeta genuíno, canto bem, falo a verdade com tanta capacidade que rimar é meu destino. Sou um cabra labastrino dentro do verso e da rima, dentro da terra e do clima, dentro do clima e da terra. Comigo o verso é uma guerra, Lorival Bandeira Lima. Eu tenho 40 e poucos anos aqui em Brasília, cheguei em 68, então eu tenho várias ideias de Brasília, de várias Brasílias. Aquela Brasília que eu cheguei, que era uma Brasília deserta, com pouca gente, uma sensação de espaço muito grande. Então a Brasília do auge do militarismo, que era uma Brasília medrosa, a gente, todo mundo, os militares mandando, a gente tinha medo. Tinha uma Brasília depois, já na abertura, Brasília efervescente, a gente acreditando num projeto político. Tem hoje uma Brasília que tem que está bem separada, que está muito uma diferença econômica muito grande e que precisa ser combatida, ser diminuída. Precisamos democratizar a saúde, os transportes, a cultura principalmente. Tolerantes com a desigualdade. Nós assumimos que desigualdade possa ser parte de uma existência inevitável. Ela não é uma existência inevitável, ela é uma existência construída por nós. Então, ela produz leite e mel, ela mana muito leite e mel à nossa cidade. Mas assim como a sociedade brasileira como um todo, e isso não é específico de Brasília, isso não chega aos nossos compatriotas, aos nossos co-cidadãos, aqueles que abrigamos em nosso território, de forma minimamente justa. Portanto, Brasília reflete muito o que temos de melhor e também o que temos de pior. Em 2011, durante uma reforma, foram descobertas frases de operários escritas em 1959, na cúpula da Câmara dos Deputados. Os textos refletem as expectativas dos trabalhadores durante a construção da nova capital. Se todos os brasileiros fossem dignos de honra e honestidade, teríamos um Brasil bem melhor. Só temos uma esperança nos brasileiros de amanhã. Hoje, chamar alguém de candango é um ato amoroso. Mas não era assim durante as obras de Brasília. Candango era o peão, o sofredor operário da construção civil. Termo de origem africana, era como os nativos chamavam os portugueses. Ninguém sabe ao certo como esse nome chegou a Brasília. Pouco importa. O certo é que naqueles tempos heróicos, ser chamado de candango era pejorativo. Criou-se aí a primeira distinção social na cidade-utopia. De um lado, candangos, os trabalhadores braçais que colocavam literalmente a mão na massa. E do outro lado, os pioneiros, letrados e doutores, muitos faturando alto com a transferência da capital. O momento que a gente vive está sendo um momento difícil, é um conflito muito grande. Conflito de classes, né? Luta de classes, mas a história não para, né? O tempo não para, a história está sempre em construção. O fato dela ter sido assim pensada, ela é muito racional, né? Em termos urbanísticos, isso realmente é difícil, Eu tive um conflito muito grande com essa cidade, eu tinha uma relação de amor e ódio com ela durante muito tempo. Hoje eu posso dizer que não, hoje eu estou mais afeita a ela, né?
Mas ela é tão importante, ela é tão rica, toda essa convivência com as pessoas daqui e da periferia, sabe? Que eu trabalhei, né? Eu sempre tive contato. Isso é tão bom pra gente, sabe? Só tem a acrescentar a poesia da gente, a cabeça da gente, sabe? Nossa Brasília é tão bela, superquadras, monumentos, avenidas bem traçadas, mais que cidade, um invento. Lúcio Costa, o urbanista, planejou a capital para que a vida florisse de forma bem natural. Conseguimos, com a Unesco, a aprovação triunfal. A cidade ficou sendo patrimônio universal. Mesmo daqui a 100 anos, com a beleza preservada, a capital do Brasil será muito bem amada. Mas o tempo é implacável, sua ação é corrosiva. Daqui a 500 anos, nem a cidade está viva. Virou cidade fantasma, visitada por turistas. Todos querem conhecer a cidade futurista. Não há quem não se emocione com os espaços traçados, com as formas surpreendentes ressurgindo do passado. Ela não é uma cidade que foi colocada em uma cuba. Ela não é fechada, ela não é nublada, ela é luz, ela é luminosa, ela é ampla, que traduz liberdade. Você tem uma faixinha de terra e uma cúpula de luz, um céu maravilhoso, crepúsculos incríveis, né? Amanheceres, assim. Brasília, ela é inspiradora. A luminosidade dela, essa luz rasgada dela, ela é muito forte. Brasília é um sonho, é uma utopia que a gente deve perseguir, que a gente deve procurar. A gente tem que tentar melhorar, né? Quer dizer, onde a gente vive, embelezar, cuidar, né? Preservar, né? Para isso tem que conhecer, né? Mas eu acho que o sonho, tanto que o sonho de Brasília é eterna capital da esperança, sabe? A cidade continua sendo encantadora em todos os sentidos. Então tem sempre um lançamento, tem sempre uma boa conversa, tem sempre um bom desafio. E isso tudo vai nos desafiando a escrever. A cidade nos inquieta o tempo inteiro, embora você queira ficar quieto dentro da cidade. A cidade, ela tem uma ligação muito forte com a natureza. Brasília é uma na seca. A grama de Brasília arde aos olhos nessa época de chuva. É aquele verde radiante. As pessoas não sabem o que é Brasília. Elas pensam que Brasília é o poder, são os escândalos do poder. As pessoas têm recusa por Brasília. Tem que ser iniciado em Brasília para sacar. Se não se é daqui, tem que ser iniciado, né? Para ver como ela é rica culturalmente, como ela tem, né, já a história de arte dela, né, de artista de todas as áreas, né, todas as ciências. A UNB ainda é um polo, eu sinto, sabe, com todas as dificuldades, ainda traz toda uma influência sobre a cidade em termos de educação, de conhecimento. Eu tenho essa esperança de que a gente vai conseguir concretizar esse sonho de fazer Brasília ser um lugar de muita luz. Brasília é, assim como todo sonho, algo que sinaliza esperança. Brasília tem esse sentido de ser uma cidade intencional, uma cidade fundada por intenção, mas também pensada para ter um certo grau de planejamento. O sonho agrega esperança a isso. O sonho sinaliza desejos que nós queremos que sejam realizados. E a execução de Brasília, a sua construção, é a execução dessa esperança. Claro que as nossas esperanças, que são indispensáveis,
elas não são garantia de que tudo aquilo que nós esperamos vai acontecer. Mas é importante notar que quando parte das nossas esperanças não se confirmam, isso não quer dizer que a nossa esperança não tenha valido a pena, que ela não seja absolutamente, como eu disse, imprescindível. Brasília é um sonho que veio de outro sonho. Veio do sonho de Dom Bosco, mas já era um sonho nosso, brasileiro, de construir uma cidade no centro do Brasil. Uma cidade diferente, que oferecesse oportunidades iguais, onde houvesse justiça social, onde o homem e a natureza convivessem, não lutassem. Onde a alma valesse mais que o capital e a cidade fosse feita de ruas, casas, árvores, prédios e gente. O sonho não se realizou. A cidade não ficou como queríamos. As separações de respeito, miséria e fome. Mas quem nasce de um sonho não pode nunca mais deixar de acreditar no sonhar. E por isso, a cidade sonho ainda pulsa em algum lugar. E nós ainda acreditamos que podemos nos tornar a Brasília desejada.